Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita, nosso lar, Casas André Luiz. Um bom dia a todos, um excelente domingo. É uma alegria muito grande ver todo mundo aqui nesta manhã de domingo, se conectando com a espiritualidade maior. Lembrando que há muito tempo essa espiritualidade já vem trabalhando aqui, preparando a nossa casa para as atividades, para que todos possam ser recebidos com muito amor, muito carinho e muito acolhimento. E para que a gente possa se sintonizar com essa equipe espiritual que se faz aqui presente, sugerimos iniciar os nossos trabalhos com uma prece. Para aqueles que quiserem se sentir mais concentrados e preferirem fechar os seus olhos, fiquem à vontade e vamos elevar os nossos pensamentos. Elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos até o Criador. Vamos pensar em Deus. Pensar no nosso querido amigo Mestre Jesus, que sempre nos acompanha, sempre está presente conosco, e a essa equipe espiritual que se faz presente aqui na casa hoje. Vamos agradecer pela oportunidade de estar aqui, por mais esta manhã, por mais esse dia que nos foi dado para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que a bênção, a paz e o amor do Mestre Jesus esteja sempre com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é desapego, retirado do livro Os Prazeres da Alma, no capítulo Desapego, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito Hamed. E o Robson fará por nós a exposição do tema. Robson, seja muito feliz na explanação. Caríssimos companheiros, companheiras aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre. Nesse instante em que nós vamos saborear, sentir a espiritualidade maior junto conosco. Então eu faço um convite a todos nós encarnados e desencarnados aqui presentes, para que você pense na fisionomia do Mestre Jesus, se permitindo o tratamento. Companheiro ou companheira, nós estamos sendo assistidos nesse momento pelos bons companheiros espirituais. Por sermos espíritos imperfeitos, na maior parte das vezes nós não conseguimos essa companhia lá no mundo, lá fora que a gente vive. Então o ambiente foi nos preparado exatamente para esse aconchego espiritual, exatamente para os tratamentos. Nossas necessidades íntimas estão sendo assistidas, aquela que nós sabemos que as temos, que solicitamos sempre ajuda e amparo para melhorar, e aquelas necessidades que nós temos, que não sabemos que as temos ainda, e essa nós precisamos de mais ajuda ainda. Durante a palestra, remédios fluídicos são nos colocados, energias salutares, passes magnéticos coletivos nesse momento. Saboreie sem moderação, se entregue a Jesus. Companheiro ou companheira, o que nos motiva nesse ambiente que eu considero sagrado, porque trata da nossa evolução, o exército de Jesus está aqui. Sinta como você chegou e perceba como você vai sair daqui, para ter cada vez mais convicção, força, fé no que está acontecendo com a gente nesse momento. Não é só vir aqui e saber, porque nós conhecemos, estamos estudando, sabemos que o sistema nos coloca espíritos que nos dão conforto aqui. Não é só isso. A nossa parte é se compreender, se sentir como chegamos e como estamos saindo. A nossa vida é muito agitada, excitada. Nós fazemos coisas que vibratoriamente muitas vezes não ficamos bem, que é a nossa natureza, método de vida social que nós temos.
E o conforto que nós temos aqui é exatamente de espíritos que vivem em mundos mais qualificados, mais confortáveis. E nós podemos saborear isso nesse instante. Aproveite bastante. Como disse o nosso companheiro, nós vamos falar de um tema hoje extremamente interessante. É o desapego. E é muito interessante por quê? Porque nos dá sintonia do que nos motiva a encarnação. Nós fomos criados simples e ignorantes. É como uma página em branco ou um livro em branco a ser escrito por cada um de nós, do nosso jeito, com as nossas palavras, com a nossa forma de ser, com o nosso jeito de pensar, todo momento da vida. Cada vez que abrimos um livro, lemos uma página sequer, nós nunca mais seremos o mesmo de antes de ter lido essa página. O que significa que a cada passo da aquisição intelectual, nós nos distanciamos do ignorante. E a cada momento em que a gente vai tendo a experiência dos exercícios no cargo do ser, daqui a pouco eu falo sobre isso, que eu adoro falar dos cargos do ser, porque é o nosso treinamento constante, os cargos do ser. E a cada momento em que a experiência vai nos entrando dos cargos do ser, nós vamos nos distanciando do simples. E esse conjunto, experiência, distanciamento do simples, intelectualidade, distanciamento do ignorante, é algo que a gente não consegue fugir. É algo que a gente tem de necessidade. É o que motiva a nossa encarnação. Deus, nosso Pai, nosso Criador, não colocaria espíritos frágeis, como nós somos. Frágeis por quê? Porque nós podemos ser o algoz dos nossos próprios pensamentos desqualificados. Espíritos imperfeitos, a todo tempo, pensamentos desqualificados. O que se chama pensamentos desqualificados? Níveis de maldades variados. Espíritos imperfeitos têm isso. Então nós somos algozes de nós mesmos. Somos frágeis. Deus, nosso Pai, nosso Criador, não colocaríamos nós presos no cárcere da matéria, portanto, mais frágeis ainda, para sofrer. Inclusive, no mundo espírita tem uma frase que eu não gosto. Esse mundo é um mundo de provas e expiações, portanto, nós estamos aqui para sofrer. Isso não é verdade. A bondade suprema de Deus, nosso Pai e nosso Criador, nos colocou a ideia de ora encarnado, ora desencarnado para evoluir. E o que nós passamos aqui, que nós chamamos de treinamento, eu costumo falar para os meninos em filosofia, que seria bom, interessante, trocar a palavra sofrimento, por falta de um vocabulário melhor para nós, e colocarmos treinamento. Tudo que nós passamos é treino para aprender a ser. Aonde é que está o treino constante? Nos cargos do ser. Cargos do ser. Ser pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa, avô, avó, tio, tia, sogro, sogra, enteado, enteada, padrasto, madrasta. Vamos prolongando os cargos do ser. Patrão, empregado, vizinho, vizinha. Eu gosto muito de colocar isso porque treinam a gente o tempo todo, todo instante, todo momento. As atividades que vão nos acontecendo, as conversas que vão florescendo, o método de como agir, o que nós estamos pensando, que é algo particular e individual de cada um de nós. Tive uma discussão muito séria com meu irmão, a discussão foi extremamente desagradável.
mas eu tenho amanhã a experiência adquirida hoje para reverter esta conversa e se tornar o assunto numa condição mais confortável. É um treino, todos os dias. Muitas vezes esse irmão é o parente difícil, inimigos na espiritualidade. A espiritualidade em sua bondade e estratégia para me aliviar, vou falar de mim, só posso falar de mim, para me aliviar, me coloca o parente difícil, me coloca o meu inimigo como meu irmão. É treino, não é para sofrer, é treino. E a partir do momento em que a gente conseguir entender essas experiências necessárias na nossa vida, nós vamos compreendendo por que vivenciá-las, por que passar por elas. O que faz muitas vezes espíritos imperfeitos, e o que nos alerta hoje o ensinamento, é que muitas vezes a gente corre de experiências na nossa vida. São diversas maneiras que espíritos imperfeitos fazem isso. Espíritos imperfeitos são preguiçosos e muitas vezes distraídos. Não entende a razão da encarnação. Inclusive a má informação que existe no sistema religioso que nos envolve nas diversos setores, inclusive no próprio espiritismo, é que as vivências interessantes são as realizações materiais. As realizações materiais, elas são vivências interessantes na trajetória para se conseguir. O resto é consequência desse método que eu usei para adquirir conhecimento, do método que eu usei para o aprimoramento profissional, das condições dos pagamentos que eu acabei recebendo, é consequência. Agora, o método é exatamente o que nós temos e que nos dão a condição da evolução. Legítimo. O resto é para uso, somente para uso. Nós não somos herdeiros de nada. Tudo que nós temos é emprestado para o nosso uso e experiência. É importante que nós entendamos e amadurecemos isso dentro da nossa mente, para podermos compreender que a condição mental propriedade é meu, é minha, não é usado na espiritualidade em mundos mais confortáveis. Então, o que nos é interessante é a trajetória da conquista. É uma das experiências que a gente precisa muito ter o amadurecimento para não perder tempo em achar que o que é meu eu não preciso devolver, mentalmente falando. E a gente já tem maturidade suficiente para entender e já ter visto que muitos desencarnaram e deixaram tudo aqui para o próximo. Os herdeiros. Devolve para Deus, na realidade, o que te foi emprestado. Agora, a conquista, o método, diante da sua dignidade, diante do seu aprimoramento, isso é legítimo, isso é o que a gente leva. Essa é a nossa verdadeira fortuna nas questões materiais. Nós fugimos da experiência de aprender a ter paciência, resignação, tolerância. Nós fugimos de cuidar. Cuidar do outro é uma essência gigantesca para que nós possamos aprimorar as condições mentais. É por isso que a lição de hoje, Hamed, nos traz para adquirir a consciência do desapego necessário, do desapego útil, a entender que é o caminho que floresce a nossa vida e não a aquisição. Aquisição é consequência, como já foi dito. Esse desapego ele é interessante para a nossa evolução, porque são muitos os problemas de espíritos que desencarnam e ficam lembrando das suas fortunas, das suas conquistas, dos seus carros, das suas casas.
do seu marido, aí cargos do ser, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Tem muitas desavenças, né? Os parentes difíceis. Esse nível de experiência é necessário exatamente para a evolução. Como aprender a ser paciente se hoje eu não quero me submeter ao treino? Uma festa de família. Ah, não vou lá não. O Robson vai? Ah, não. Desde no jovem, quando a gente era primo, a gente já não se entendia. Eu não estou a fim de passar meu dia perto dele, não estou. Hoje não vai dar. O meu irmão Robson vai? Ah, não, a gente não se dá bem desde pequeno. Não suporto a mulher dele. O meu filho vai? Ah, olha, pelo meu filho eu até iria, mas a minha nora é difícil de engolir. O meu genro, ai, eu tenho dó da minha filha. O meu sogro conta cada história, meu Deus, ele vai repetir aquela pescaria que ele fez com aquele peixe enorme de novo. Aí hoje eu não estou com saco para passar por isso, não. Nós não queremos viver a experiência. O teu avô e a tua avó ficaram muito idosos. A gente tem que botar numa clínica. Não dá para a gente ficar cuidando. Nós temos muita coisa para fazer. Filhos, não. É melhor a gente não ter filhos, não, porque olha o mundo da forma como está. A gente quer fugir da experiência. Então, dando desculpas que elas são cabíveis na sociedade de espíritos imperfeitos. Mas quando a gente quer essa fuga, esses inúmeros de jeitos de se fugir, de não participar, a gente está excluindo de nós mesmos o motivo da encarnação. Ninguém está aqui para sofrer. Todo mundo está para aprimorar. E não se abre a cabeça de ninguém e força a aprender isso. É um treino de livre e espontânea vontade. Que os cargos do ser fazem isso com a gente o tempo inteiro. Hoje em dia, nós nos escondemos muitas vezes exatamente para não passar, às vezes, questões de experiências de minutos. Uma festa de família é hoje. Ah, não estou querendo, não estou. Aí nós nos enchemos da vida, a vida vai passando, o tempo, que é o nosso bem maior. Se na espiritualidade o tempo é algo que não existe o tempo na espiritualidade. Nós somos imortais. Então, o tempo é algo que não faz diferença para seres imortais. Agora, encarnados, o tempo é o nosso bem maior. Quanto tempo da minha encarnação eu tenho para treinar tais cargos do ser que vão me adiantar e fazer compreender a paciência, a resignação, tolerância, cuidar do outro. E cuidar-se, veja bem, que é quase um planejamento constante na vida. Porque mesmo aqueles que optam por morar sozinhos, às vezes vai fazer uma viagem, a primeira coisa que você faz é deixar alguém avisado para onde você vai. É cuidar, né? Aí a pessoa, tá bom, quando você chegar lá, você manda um zap. Hoje tem essa condição, graças a Deus, né? Manda um zap, não deixa de mandar um zap. Aí você atrasou um pouco o zap, aí a pessoa fala, tá tudo bem por aí? O cuidar, ele é constante.
Quando nasce o neném, que delícia trocar o neném. Quando envelhece o avô, necessário trocar o avô muitas vezes. Cuidar é algo que é treinamento constante. Por quê? Porque a espiritualidade, nesse momento, está extremamente habilitada para cuidar da gente, como espírito. Como é que se qualifica sem treinamento, sem a experiência? A espiritualidade colocou para nós o nome de desapego defensivo. Damos desculpas para não fazer. O tempo passa, a motivação reencarnatória começa a pesar mais no psiquismo, e aí nós começamos a não suportar o resultado da escolha. Ah, mas qual foi a escolha? Não fazer. Consegue entender isso? Qual é a missão reencarnatória espiritualmente falando? A oportunidade reencarnatória é uma bênção. Estamos em condições, muitas vezes, umbralinas na espiritualidade. Não tem qualificação mental para viver mundos mais confortáveis. Acabou? Não. Deus é maravilhoso. Nosso sistema é uma outra oportunidade reencarnatória para que se haja a transformação, Robson. Então você vai para lá, dessa vez a gente vai até permitir que você seja expositor nas casas André Luiz. Obrigado. Entende? Fora o cargo de ser filho, de ser marido, de ser irmão, de ser primo, de ser neto. E só nós é que sabemos o que verdadeiramente nós pensamos dentro de nós. Aquela discussão com a esposa, a trajetória de modificar, porque amanhã eu estou mais experiente, porque o método usado hoje não foi bom. Eu discuti, é o meu egoísmo, quero predominar. Estou falhando como marido. Ela discutiu, está falhando como esposa. Por quê? Porque espíritos qualificados buscam conversas, jeito, maneira, formas de pensar confortáveis. A briga é um desconforto. Se nós pudéssemos fazer um simples exame de sangue pós-briga, nós iríamos ver que mudou sinais dentro de nós. Enzimas destrutivas são jogadas no nosso corpo. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele nos diz isso. Raiva, ódio, angústia, rancor, maledicência. Ocasiona uma transformação íntima, joga enzimas destrutivas, o corpo faz de tudo para te manter vivo o mais tempo possível. Aí ele faz distribuições para não ficar tudo centrado no seu sistema nervoso central. Aí distribui. Aí você tem dores no pescoço, dores nas costas, dores nas pernas. E a constante atividade maligna, porque acaba virando um comportamento de costume, a repetição disso vai martirizando cada vez mais o corpo. É difícil hoje em dia você dizer assim, fulano de tal desencarnou com 90 e todos os anos, ele aproveitou a encarnação dele até o limite máximo que dava. Nós sempre estamos indo antes, porque nós martirizamos o corpo. Nós somos fabricantes de doença, exatamente porque não queremos entender a vida, a real história da vida, o real motivo de estarmos encarcerados na matéria. E quando a gente não entende isso, a gente faz implicações, arrogâncias, destemperos e acaba se contaminando, acaba se prejudicando. Nós somos fabricantes de doenças. Nós não conseguimos entender o treino de o que? Filtrar a necessidade do outro.
Enquanto Jesus não podia falar isso há 2024 anos atrás, porque se hoje ainda somos considerados imperfeitos, você imagina há séculos atrás, né? Jesus não tinha condição de explicar isso, então ele só falava perdoa. Mas perdoa o quê? As grandes coisas, as grandes traições, os grandes acontecimentos também, se for possível, é um treinamento bom para se perder, porque perdoar é se libertar do mal feito a você, é colocar um escudo dizendo isso é um problema seu, das coisas que você fez, eu estou isento disso. Ah, isso é difícil, tudo bem, então vamos fazer treinamentos pequenos, perdoar pequenas coisas, né? Eu dei esse exemplo ontem dei a palestra com o mesmo tema. Eu vou dar hoje também. Na época de Jesus, como a gente não aceitava o defeito do outro, veio a mulher adúltera. Senhor, pegamos em adultério, temos que apedrejá-la, a sentença é até a morte. Era um sistema natural do nosso comportamento social. Olha o nosso nível de evolução. Jesus, cauteloso, que se cumpra a lei, mas que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Fez a gente entrar dentro do pensamento para saber se eu posso fazer aquilo. Esse é o constante da vida. Hoje nós poderíamos, se Jesus pudesse aparecer para nós de novo, que seria ótimo, mudar um pouco a trajetória, porque hoje já não tem mais pedras na rua para atirar em ninguém, inclusive. É difícil, uma obra ou outra aqui, mas é difícil. Não é como antes, que tinha uma facilidade de se encontrar pedra. Mas a gente poderia mudar como? Que acione a primeira buzina aquele que nunca errou no trânsito. A energia é a mesma, gente. Não perdoei o erro do outro, e aí você mete a mão na buzina quando diz palavras extremamente saborosas junto com a buzina. É muito mais elegante, não é? É desenvolvido, mas você vê que o sistema de energia é o mesmo? A mudança é sutil, mas é muito pouquinho ainda. Por quê? Porque a gente não quer viver a experiência. Por isso, a necessidade de entender o desapego a qual se está falando. Entende isso? Como é que eu aprimoro? Como é que eu posso... Eu acredito que se eu pedir aqui, levanta a mão quem quer desencarnar, pode ir para um umbral, não tem problema. Levanta a mão. Quem gostaria? Ninguém? Todo mundo quer desencarnar e de preferência ir para pertinho de Jesus. Estou errado? É fato. Mas para isso precisa de treinamento. Precisa treinar. Precisa adquirir uma condição mental que te possibilite uma vibração, leis naturais em nós. Leis naturais que a gente aprende aqui no 2º ano do curso de doutrina. Se você ainda não fez o curso de doutrina, por favor, se matricula, não fica perdendo o seu tempo. Leis naturais contidas em nós, ministrada pela minha capacidade mental, que traz uma condição vibratória que cria um campo de atração com a finalidade pela qual eu sou, eu penso. Entende que isso é particular? Então, se eu deixar de vivenciar as experiências que me treinam, eu estou abrindo mão de uma possibilidade que é a causa da minha encarnação. E qual é a missão reencarnatória quando você desencarna e você vai para a espiritualidade? De que maneira você pretende se apresentar a Jesus? Qualificado para trabalho? Como estão os espíritos do exército de Jesus nesse instante conosco? Ou desqualificado para dar trabalho à espiritualidade que está lá? Porque a busca da qualificação, ela é algo entendido para nós no sistema de você, no seu aprimoramento profissional, em aquisição de salário. A busca, então, para melhoria, ela é entendida. Espiritualmente, a gente não se preocupa com isso. Nós ainda estamos no início. Olha, se esperou 20 séculos
Desde 500 anos, quando trouxe o primeiro ensino da espiritualidade para nós aqui no planeta, 500 anos foi os 10 mandamentos. Esperou os 500 anos, aí Jesus veio e trouxe o Evangelho. Modo de pensar, forma de agir de espíritos que vivem em mundos mais confortáveis. Não serve de lição porque a gente não faz isso ainda. Aí a gente foi estudar 20 séculos. 20 séculos para amadurecer a ideia. Aí a gente estudava de acordo com o nosso entendimento. Aí veio o Espiritismo nesse último século. Não é? O Espiritismo a gente já não aprende mais sobre a nossa evolução. Nós temos as instruções dos Espíritos. É o terceiro estágio para a nossa evolução. Se o Evangelho foi esperado 20 séculos, você imagina quantos séculos para a gente começar a entender o Espiritismo, filtrar, amadurecer, o planejamento já está aí. Nós estamos vivenciando essa condição dentro de nós. O treino acontece todos os dias no cargo do ser. Variados treinos. É simples de perguntar isso. Que tipo de pai que você é, os acontecimentos que tem, desde pequenininho, as experiências do cargo do ser, de ser pai. O nenenzinho, pequenininho, as experiências, vai crescendo, os conselhos, as orientações, e ao dar conselhos, orientações, vai acontecendo o aprimoramento. O marido com a esposa com o marido, o irmão com a irmã. O treino, ele é constante, dinâmico. É treino, viu? Tira a palavra sofrimento. É treino. E a cada instante existe uma capacitação maior. A gente foge de tudo isso, mas não consegue fugir de nós mesmos. Aí muitas vezes existem treinos de doenças para mudar, né? O Espiritismo fala assim, doenças terapêuticas. Caramba, como é que eu posso falar que o câncer é terapêutico? Está me corroendo por dentro. Você já tinha. Estava lá no micro. Ele saiu para fora por quê? Porque nós acabamos por não fazer, por não sermos, por não adquirir experiência, por não querer saber e botar em prática o conhecimento adquirido, porque eu tenho certeza que muitos dos senhores aqui encarnados e desencarnados presentes nesse pronto-socorro de amor estudou muito, sabe muito. Hoje a informação não está faltando, tem uma dinâmica de informação e a cada instante a espiritualidade traz mais informação. Então a intelectualidade está se adquirindo. O que você faz com o conhecimento adquirido? Você treina? Eu não estou falando de falhas. Falhas todos nós vamos falhar, muitas vezes. Somos espíritos imperfeitos, precisamos ser bondosos, aprendermos a ser autoconfiantes, segurar na mão de Jesus. Dá mais confiança ainda. E continuarmos, porque o motivo é treinar. Treinar para deixar de ser imperfeito. Se falar, aqui tem um espírito iluminado aqui. Do nosso lado aqui. Ali tem treino, experiências vividas, entendidas, suportadas, compreendidas, para ser um espírito esclarecido. Não é privilégio. Todos nós estamos numa concepção de oportunidade. Agarre a sua. Entenda a vida. Compreenda o treino. É treino. Eu sofro com meu irmão. Não sofre. Treina. Eu sofro com meus filhos. Não sofre. Treina. Eu sofro com meu pai, com a minha mãe. Não sofre. Nós costumamos usar válvulas de fuga quando acontecem coisas que a gente não consegue administrar. Procura um remedinho com o médico. Não estou suportando mais. Procura um médico e um remedinho. Não é legítimo? É legítimo. Quando a gente não consegue mais, a ciência nos ampara. É legítimo. Não é legítimo viver só com o remedinho. Sem compreender o treino. É legítimo procurar o psicólogo? O psicólogo, ele te economiza quando você não quer enxergar algo. Ele te economiza tempo.
Todos nós deveríamos ter um psicólogo. Eu não tenho nada com psicólogo. Não recebo nada para falar isso. É porque o psicólogo é um profissional que nos ajuda muitas vezes a enxergar mais rápido coisas que precisamos enxergar. Se você não está conseguindo sozinho. Nós temos amparos de todos os jeitos. A espiritualidade. Toda noite, Senhor, analisar o meu dia, aquela conversa não foi boa, aquilo que aconteceu, o jeito que me olharam, a forma de falar, porque espíritos imperfeitos têm esses conflitos na convivência do dia a dia. Senão a gente não vai compreender o extremo da capacidade de um ser tão evoluído como Jesus. Humilhado, insultado, ofendido, intolerado, coroado de espinhos, sentenciado um julgamento chulo, traído de todas as formas possíveis e imagináveis. Prego numa mão, prego na outra mão, prego nos pés. Jesus era um homem como eu, é o prego, dói pra caramba. No seu último suspiro, ele vira para Deus e fala: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. A gente não suporta um olhar. Nós somos tão fracos em relação a isso. Tudo bem, o extremo, Jesus, um ser extremamente evoluído, mas ele diz que nós somos capazes. Um dia todos nós vamos poder fazer o que ele fez. Olha, é um planejamento mental futurista. Um dia, quando estivermos puros de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque conseguiremos ver a Deus. Se a gente consegue ver a Deus, imagine a espiritualidade aqui presente. A gente vai ter outra maneira e capacitação mental. Então é um planejamento futurista. Nós não fazemos isso ainda. Mas existe o treino no início da nossa capacitação. Não fuja dele. Isso é chamado de duplo egoísmo. Eu preciso, sei que preciso, mas eu não quero viver. Tenho o direito dessa escolha? Tenho, mas para onde é que eu vou quando eu desencarnar? Eu vou suportar? Se eu vim para cá porque já não estava suportando, por que eu preciso voltar se hoje tem tanta coisa que a gente está conversando? Pensa nisso com muito carinho, pensa em tudo isso com muito amor. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Robson. Agradecemos a todos a presença de hoje, meu muito obrigado, que possamos estar aqui todos juntos na semana que vem, acompanhados pelo nosso Mestre Jesus, que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana e que a paz de Jesus esteja com todos. Só pedimos que aguardem as orientações dos nossos colaboradores para uma saída organizada do salão. Meu muito obrigado e uma ótima semana a todos.